Olá, meus amigos. Nós, como sempre, fazemos estudos sobre o Livro dos Espíritos, sobre o Livro dos Médiuns, que basicamente é o estudo básico da mediunidade, onde a base é o Livro dos Médiuns. E nós temos também um estudo que ainda não fizemos nenhuma gravação, que é sobre o Evangelho. Então, estamos iniciando aqui um bate-papo, na verdade, sobre o Evangelho. Vamos começar com o Evangelho de Mateus. E veja que é muito importante para o espírita ele se aprofundar nos ensinamentos do Mestre Jesus. Porque para ser espírita, como o Divaldo muito bem o disse, nós precisamos primeiro acreditar que Deus é a causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema do universo. É a base, aquela base forte para o espiritismo. É acreditar que a alma é imortal, então a imortalidade do espírito nas reencarnações sucessivas, na pluralidade dos mundos, porque não pode ser somente aqui na Terra que exista a inteligência como nós a conhecemos. Deus não criaria, conforme Divaldo muito bem apresentou para nós, uma imensidade de mundos, planetas, estrelas para colocar somente na Terra o ser humano. Acreditamos também, já que acreditamos na imortalidade da alma, na comunicação dos espíritos. E aí, acima de tudo isso, os ensinamentos do Mestre Jesus. E é por isso que vamos tratar aqui do Evangelho, sempre com a nossa visão espírita. E será apenas um bate-papo, para podermos estar sempre falando de seus ensinamentos, da sua presença, que é constante. Eu outro dia gravei um pequeno texto de Rumo Certo, que Emmanuel realmente nos mostra o quanto é importante acreditarmos em Deus, porque Ele está presente, está ao nosso redor, a todo instante. E nós vivemos amparados pelo amor que o Mestre Jesus deposita sobre o nosso planeta. E veio até nós há mais de 2000 anos. Mostrar o caminho. É claro que não é o caminho da porta larga, é o caminho da porta estreita. Não é o caminho dos vícios, do egoísmo. Não, é o caminho do amor, das virtudes. O caminho mais difícil, porque temos que equilibrar aquelas leis que quebramos com os nossos vícios. Então vamos lá? Vamos pedir então, em prece, que o Mestre Jesus esteja presente aqui com todos nós, iluminando nossos corações, que os bons espíritos, nossos anjos guardiões, também estejam nos intuindo para a paz e para o bem. Que assim seja. Então vamos dar início. Falando sobre o Evangelho, nós precisamos fazer algumas considerações. Lembrando do livro Renúncia, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, que a mensagem do Cristo ela precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Acho tão interessante nós podermos falar desse modo, conhecida. Então, a primeiro instante, o que nós podemos fazer? Nós podemos ler os seus ensinamentos e nós vamos encontrá-los primeiramente no Evangelho, na Bíblia, no Novo Testamento. Quantos de nós espíritas nunca leram o Novo Testamento, nunca leram a Bíblia? Porque ficam às vezes presos somente ali a algumas poucas obras da codificação, às vezes só querem ler o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, principalmente o Livro dos Médiuns.
Mas Kardec nos alerta e nos traz justamente o Evangelho segundo o Espiritismo. Então Kardec, trazendo o Evangelho segundo o Espiritismo, ele está nos mostrando ali pontos importantes que não podem ser perdidos, que não podem ficar desapercebidos dentro da doutrina espírita para aqueles que só querem ver o Livro dos Espíritos, ver o Livro dos Médiuns. Ele acaba nos trazendo também do Evangelho segundo o Espiritismo, indo mais adiante com o céu e o inferno, que é muito importante também. Mas nós vemos aqui, retornando essas palavras de Alcíone, que é um programa de estudo regular do Novo Testamento. Se nós pegarmos, conforme nós vamos fazê-lo, né, com o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos poder entender por que ela diz que a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Porque ele é o Messias enviado por Deus. O Evangelho, ele pode ser estudado à luz da doutrina espírita, conforme Kardec já nos apresentou ali uma parte dele. E depois, outros espíritos vieram mais adiante, como o espírito de Emmanuel, que é muito importante, e nos trouxeram também uma compreensão melhor, instruções que nós podemos dizer assim, que trazem grandes revelações. Porque o que nós vamos encontrar dentro do Evangelho de Mateus, por exemplo? É claro que nós vamos encontrar em Marcos, em Lucas, em outros evangelhos, mas dentro de Mateus nós vamos encontrar toda a genealogia e nascimento de Jesus, para tentar entender o porquê isso, porque Mateus nos traz essa informação, né? Porque Jesus intuiu para que essa informação chegasse até nós. A pregação de João Batista é importantíssima. Fala também sobre a missão de Jesus na Galileia, e nós vamos começar a compreender melhor a vinda do Mestre. A missão de Jesus na Judéia e em Jerusalém, que completa grande parte dos ensinamentos, mas aquela que se tornou a maior e mais importante, porque marcou a todos, até hoje com filmes, com documentários, que é a sua paixão, a sua morte e a sua ressurreição. Isso parece que ficou na memória de muitos, seja através de filmes, de comentários, de religiões que tenham frequentado. Mas aqueles que não ouviram precisam ouvir. Aqueles que não estudaram, que não sentiram, precisam estudar, precisam sentir. Então é necessário que todos nós venhamos a conhecer os seus ensinamentos. Venhamos a meditar com nossos sentidos espirituais, com o espírito. Nós precisamos meditar e sentir. Sentir de modo a praticar. Nós não podemos simplesmente conhecer, meditar e não fazer nada. Nós precisamos sentir praticando. E aí nós vamos viver cada momento, cada ensinamento maravilhoso que o Mestre Jesus trouxe para nós. Então, Emmanuel, ele esclarece muita coisa através dos livros psicografados por Chico Xavier. Nós temos aí um trabalho do Saulo, que ele fez junto com a Federação Espírita Brasileira, um apanhado de todos os comentários, todas as instruções de Emmanuel sobre cada
versículos de cada evangelho. Então nós temos evangelhos por Emmanuel, foi colocado assim dessa forma. E aí nós vemos que, conforme muitos falam, a Bíblia foi adulterada, os versículos foram modificados ao bel prazer daqueles que queriam controlar as pessoas, ou modificar assim para o seu, politicamente, vamos dizer assim, né, e controle. Mas nós podemos ver que as modificações, elas não afetaram tanto assim os ensinamentos. E aí nós podemos reforçar, né, o conteúdo do Evangelho com as avaliações de Emmanuel em cada versículo, porque ele traz o versículo, traz a tradução que ele mesmo citou para o Chico. Não são todos os versículos, mas se algum versículo escapou ali da análise de Emmanuel, porque talvez nós precisemos ler com mais atenção e reconsiderar o que tiver escrito ali. E nós podemos fazer isso. Nós temos muitas obras espíritas, algumas nem foram psicografadas, são de pesquisadores, tanto brasileiros como estrangeiros. Eu já falei para vocês, nós temos o nepsearch.brasil.org, que até é ecumênico, ele traz, você faz a pesquisa ali dos versículos, ele vai trazer todas as obras espíritas, traz a tradução, traz escrito em grego, a tradução de cada palavra grega, o significado de cada sinal, traz depois outras obras, por isso que eu digo que é ecumênico, que traz outras obras de filósofos, de pesquisadores, para que nós possamos ler e analisar. Então a verdade é que nós estamos perdendo muito tempo aqui reencarnando e esquecendo de absorver as mensagens do Evangelho. E, sobretudo, colocar elas em prática. Nós estamos perdendo tempo porque, mais do que nunca, é a hora da gente se afastar daqueles vícios. Se você já está conseguindo, e se você já conhece já conheceu o Evangelho, eu já pertenci a outra religião, mas você conheceu no sentido literal, é hora de nós começarmos com uma interpretação com o espírito da letra, como se diz, de abandonar os rituais, aquelas formas, aqueles dogmas, manifestações de culto externo, que vão realmente tirando aquela essência e distanciando dos ensinamentos de Jesus. Então, se nós tivermos um olhar assim dentro do nosso tempo atual, nós estamos vivendo essa transição planetária, né? Nós estamos muito próximos de sair dessas provas e expiações e caminhar no rumo da regeneração, pelo menos o caminhar. Então, nós precisamos, para entrar nesse caminho, pelo menos entrar no caminho, conforme nós já falamos aqui da porta estreita, comentamos no início, que não é fácil, nós vamos precisar definir os nossos valores morais. Então, mais do que nunca, nós precisamos do Cristo dentro de nós. Porque como vamos superar esses desafios, enfrentar esses problemas que surgirão com a porta estreita, que na verdade serão a nossa evolução, o início da nossa evolução espiritual. E então nós precisamos aproveitar essa mensagem de Emmanuel, onde Alcione, no livro Renúncia, fala que a mensagem do Cristo precisa ser conhecida. Vamos ler o Evangelho, vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo também, para podermos entender melhor algumas questões. Vamos ler mensagens de Emmanuel, porque aí precisamos, além de conhecer, meditar nisso tudo que estamos recebendo de auxílio que os Espíritos nos trazem. Precisamos senti-la em nossos corações, praticar o amor, a caridade, porque aí nós vamos começar a viver. Porque se nós seguirmos essa ordem,
nós vamos conseguir, lendo, meditando, sentindo e vivendo, fazer com que a nossa existência atual seja mais um passo na evolução do caminho do bem. Então, hoje, esse nosso bate-papo, na verdade, é a apresentação desse nosso estudo do Evangelho, do bate-papo do Evangelho dentro da visão espírita. Esse vai ser o nome do nosso programa. Eu até gostaria de fazê-lo ao vivo, colocar pessoas conversando conosco, mas como o nosso tempo aqui ele é muito reduzido, mas eu não quero deixar de trazer para vocês essa ideia do estudo do Evangelho. Então, por enquanto, ele não será ao vivo, será gravado. Mas espero que uma vez ou outra, eu possa fazê-lo. Principalmente na parte da manhã. Vamos tentar da próxima vez, quem sabe. Vou estar sempre tentando colocar ele ao vivo para que vocês possam participar, mas nada impede que depois vocês coloquem seus comentários aí no YouTube, para que possamos analisar juntos em uma nova gravação sobre esses temas tão importantes. Nós vamos começar então com o Evangelho de Mateus. Eu gostaria muito que vocês fizessem seus comentários sobre as observações, seja que for. Será sempre muito útil que possamos seguir esse caminho que o Espírito de Alcione mandou através de Emmanuel, que nós precisamos conhecer a mensagem do Cristo, precisamos meditá-la, senti-la e viver essas mensagens maravilhosas. E vamos até aproveitar para falar também dentro que está dentro do Evangelho, não só de seus ensinamentos, mas das parábolas também. Nós temos muitos autores espíritas que nós poderemos ler aqui para fazermos nosso comentário. Então está aí dado o ponto de partida para o nosso estudo do Evangelho. Como a Marta Antunes diz, Evangelho Redivivo, tem até uma série de estudo delas aí com livros dos Evangelhos. É um estudo muito importante também que vocês podem fazer. Verdade? Tá bom? Tem o EAD também da Federação, que é o estudo avançado, né, da doutrina espírita, e que traz muito do Evangelho também. Então ficamos por aqui, que Jesus esteja sempre iluminando seus corações e que vocês possam sentir a presença cada vez mais de Deus ao redor de todos vocês, porque Ele está presente em tudo, com seu hálito divino, esse fluido cósmico universal que envolve a todo o universo, a toda a sua criação. Obrigado, até a próxima.